O jornal Alfredo Wagner Online apresenta o Mergulho Profundo nas Notícias. E hoje o tema é a guerra no Oriente Médio e impactos na produção de cebola. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Antes da gente mergulhar de fato no material fascinante de hoje, fica aqui um convite fundamental para quem acompanha e valoriza a nossa investigação detalhada. É um recado bem importante para a nossa operação de hoje. Com certeza, porque esse canal de jornalismo local independente só existe e só consegue manter as portas abertas graças ao apoio direto da nossa audiência. É super simples apoiar o projeto. Basta fazer uma doação via Pix direto para nossa conta do Nubank. E o pessoal acha o caminho fácil lá na página. Exato, é só utilizar o QR Code que fica sempre lá, disponibilizado nas páginas do jornal. Esse apoio ao combustível que garante análises profundas sobre como o mundo impacta a nossa região. E o jornalismo local forte é exatamente o que permite a gente investigar as histórias da nossa terra com a seriedade que elas exigem, né? Mostrando que o Alto Vale não é tipo uma ilha isolada do resto. Não é mesmo. A pauta que a gente tem sobre a mesa hoje é a prova definitiva disso. Ela conecta diretamente os pontos entre o que acontece no nosso quintal e as engrenagens mais pesadas da economia internacional. Nossa missão na análise de hoje é justamente explorar essa conexão. Uma conexão que muitas vezes é totalmente invisível ao olho nu, mas que dita as regras do prato de comida do dia a dia de todo mundo. Nós vamos destrinchar um artigo brilhante do jornalista Mauro Demarque. Um texto excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. O texto foca em algo que parece roteiro de cinema, sabe? Como um conflito armado estourando do outro lado do planeta afeta de forma brutal a vida, o suor e o bolso dos produtores de cebola ali, de Alfredo Wagner e de todo o Alto Vale. É uma cadeia de eventos quase inacreditável. Ok, vamos desvendar isso, porque logo de cara, a própria formatação da página do jornal onde esse artigo foi publicado já é uma história à parte. Sério, é um retrato maravilhoso e quase cômico da nossa vida cotidiana. Sim, é uma coisa muito curiosa de se notar visualmente. De um lado da tela, a gente tem essa análise geopolítica pesadíssima sobre cadeias globais de suprimentos, mísseis, bloqueios navais. E dividindo exatamente o mesmo espaço ali na tela, estão as manchetes mais pacatas e pitorescas possíveis. É uma verdadeira colisão de realidades na mesma interface gráfica. O macro e o micro disputando a atenção de quem está lendo. Chega a ser surreal. Logo ali, espremida do lado do texto denso do Mauro sobre crises internacionais, tem uma matéria sobre uma águia. A história da águia é fantástica. Sim. E um pouco mais para baixo tem a cobertura super tradicional da formatura do Corpo de Bombeiros Militar lá de Bom Retiro, com as fotos daquelas espadas cruzadas, a bandeira do Brasil, todo aquele orgulho local. E para completar, uma lista com 11 dicas de cuidados para quem tem aves de estimação. Ilustrada com calopsitas e papagaios. Isso, ilustrada com papagaios. É rotina pacata, a vida normal acontecendo ali de boas, enquanto eventos a milhares de quilômetros de distância estão, de forma totalmente silenciosa, reescrevendo o orçamento dessas mesmas pessoas. Esse contraste visual da página captura a essência do nosso tema de uma forma genial. A pessoa que mora em Alfredo Wagner e está lá tomando um café e rindo da história da águia ou procurando a foto do sobrinho na formatura dos bombeiros, é a mesma pessoa que na manhã seguinte vai encostar a caminhonete na cooperativa agrícola e tomar um susto gigantesco com o preço da ureia. Nossa, um susto daqueles. A vida no município segue com todas as suas peculiaridades maravilhosas, claro. Mas a base econômica que sustenta essa rotina toda está amarrada a cabos de aço invisíveis que dão a volta ao globo. Que imagem forte. E o artigo começa justamente puxando o primeiro grande cabo dessa teia, que é a química da fertilização moderna. E lendo a base desse problema no texto, uma coisa me chamou muita atenção, porque na nossa cabeça leiga, a gente imagina que adubo é algo puramente ligado à terra, né? Mineração, matéria orgânica, compostagem. É o senso comum. Mas o artigo aponta que uma fatia gigantesca dos adubos nitrogenados que a agricultura usa no Brasil, tipo a uréia, depende de um insumo completamente diferente, o gás natural. Como é que se dá esse salto, assim, do poço de gás natural
para a lavoura de cebola em Santa Catarina. O fascinante aqui é observar como o mercado global de energia dita, em última instância, as regras do jogo alimentar. Para produzir esses fertilizantes nitrogenados em escala industrial gigantesca, é necessário extrair o nitrogênio do ar e combiná-lo com hidrogênio. Certo. E aí entra o gás. Exato. E de onde vem esse hidrogênio em abundância? Quase inteiramente do gás natural, através de um processo químico que consome uma quantidade simplesmente absurda de energia. Ou seja, o custo do adubo é, na sua raiz mais profunda, o custo da energia. Tá tudo interligado. E é por isso que regiões produtoras de combustíveis fósseis, como o Oriente Médio, não controlam apenas o preço da gasolina que vai no carro. Elas são os grandes fiadores da agricultura mundial. Se a energia sobe lá, a comida sobe aqui. E o artigo entra exatamente na ferida dessa concentração geográfica absurda. O texto cita tensões recentes e, nossa, muito complexas na região, mencionando os episódios envolvendo Hamas, as operações militares de Israel e o clima contínuo de atrito com o Irã. É uma região em ebulição constante. E aqui é super crucial deixar claro para quem nos ouve que o nosso objetivo hoje não é fazer qualquer juízo de valor político ou ético sobre esses conflitos. A gente está seguindo a análise do Mauro, que foca puramente no mecanismo de causa e efeito logístico. Perfeito. Uma análise técnica do impacto. E pelo que a fonte descreve de forma técnica, o mercado financeiro não espera um míssil atingir uma fábrica de fertilizante para entrar em pânico. Não mesmo. A economia global opera na base da antecipação e do medo absoluto. O simples risco de que um estreito marítimo importante seja bloqueado ou um mero boato de que novas sanções econômicas possam paralisar exportações de energia já serve como um gatilho instantâneo. O mercado reage na hora. Em questão de horas, os operadores lá nas bolsas de valores começam a precificar o pior cenário possível imediatamente. O preço internacional do gás natural dispara e, por uma equação matemática que é direta e inflexível, o custo para fabricar os fertilizantes acompanha essa escalada na mesma velocidade. É um efeito cascata. Toda a cadeia produtiva agrícola fica completamente refém da volatilidade de uma das regiões mais geopoliticamente complexas do planeta. E isso nos leva diretamente ao segundo grande gargalo que o artigo destrincha. Porque, veja bem, transformar o gás natural em fertilizante é só o primeiro obstáculo. A segunda parte dessa missão ingrata é colocar milhares de toneladas desse pó químico dentro de um navio cargueiro e fazer com que ele atravesse oceanos inteiros até chegar aos portos do Brasil. E não é um caminho simples, né? O jornalista destaca rotas que são verdadeiras artérias do comércio global, como o Mar Vermelho e o Canal de Suez. E o foco é como elas estão sob ameaça quase constante hoje em dia. Então explica pra gente como que ataques a navios cargueiros lá no Oriente mudam a matemática de quem planta cebola no sul do Brasil. Muda de forma super drástica através de duas vias principais: os custos de frete e os prêmios de seguro. Pensa pelo lado das seguradoras marítimas sentadas lá em Londres ou Nova York. Eles que avaliam o risco. Exatamente. Quando uma rota vital como o Mar Vermelho vira alvo de ataques de drones ou abordagens militares, o nível de risco de perder um navio gigantesco, junto com toda a sua carga milionária, se torna inaceitável. O seguro marítimo para um navio passar por ali vai direto para a estratosfera. Fica inviável economicamente. Fica. Para fugir desse custo absurdo, ou simplesmente para garantir a segurança básica da tripulação, as grandes empresas de navegação tomam uma decisão drástica de logística. Elas desviam a rota contornando todo o continente africano, descendo até lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança. O que adiciona várias semanas de viagem, certo? Semanas a mais de viagem, um consumo monumental de combustível extra para cobrir essa distância, e um problema logístico secundário gigantesco que muita gente ignora. Que seria o tempo do navio preso na rota? Exato. Se um navio passa um mês a mais no mar, dando essa volta imensa na África, é um mês a mais que esse mesmo navio não está disponível num porto para carregar uma nova remessa. Isso cria uma escassez artificial de navios no mundo todo. Tem menos barcos circulando. E pela lei da oferta e demanda, o preço do frete simplesmente explode. E essa conta extra, navio por navio, vai sendo repassada em cada porto de descarga.
até chegar ali no balcão da loja de insumos em Alfredo Wagner. O produtor paga a conta dessa volta na África. Lendo sobre essas rotas específicas do Oriente Médio, a minha primeira reação foi ter uma dúvida quase ingênua. Pensei, poxa, se comprar de lá é tão arriscado e encarece tanto o frete, por que os importadores brasileiros não cortam o problema pela raiz de uma vez? Por que não comprar todo o adubo do Canadá ou de lugares mais seguros no norte da Europa? É a primeira coisa que vem à mente, né? Teoricamente, a gente ficaria imune a esse gargalo tenso do Canal de Suez, mas o texto quebra essa ilusão de um jeito bem didático. Essa é a grande armadilha do mercado interligado. E o material original explica isso de um jeito muito claro. Imagine o fornecimento global de fertilizantes como uma grande caixa d'água comunitária, com várias torneiras diferentes espalhadas. Tá, uma caixa d'água global. Isso. O Brasil bebe dessa caixa, a Europa inteira bebe dessa caixa, a Ásia bebe dessa caixa. Se a torneira do Oriente Médio lá fecha, ou fica economicamente inviável por causa desse frete insano, a necessidade de adubo dos países não desaparece do nada. A demanda apenas migra de lugar. Ah, entendi. O grande comprador que antes pegava do Oriente Médio vai correr desesperado para bater na porta dos produtores lá no Canadá ou na Europa, tentando garantir a safra dele. E aí todo mundo tenta passar pela mesma porta ao mesmo tempo. Exato. Todo mundo vai para as rotas seguras, os estoques globais, que já trabalham num limite super apertado normalmente, começam a encolher muito rapidamente. Com muita gente comprando e pouco produto disponível nessas áreas seguras, os preços globais sobem de forma generalizada. Ninguém foge disso no fim das contas. É um efeito dominó implacável que varre o planeta inteiro. Então, respondendo à sua dúvida inicial, mesmo que o saco de ureia específico que chega em Santa Catarina tenha sido produzido numa fábrica super tranquila no Canadá, o preço dele já sofreu o impacto da guerra lá no Mar Vermelho. A competição global inflacionou o mercado inteiro. Ninguém escapa dessa conta. Caramba. E para tirar isso do campo das ideias abstratas, da geopolítica e trazer de volta para o chão de terra, a reportagem apresenta uma imagem que é de uma força imensa. O autor descreve a cena de um caminhão com a carroceria completamente entupida de sacos vermelhos de malha. Aqueles sacos clássicos de cebola. Aqueles clássicos, transbordando de cebolas limpas, bonitas, prontas para venda. Quando a gente olha para uma carga daquelas ali na beira da estrada, é impossível não pensar no trabalho braçal absurdo, nas mãos sujas de terra e na tradição de gerações de famílias no Alto Vale. É o suor de muita gente ali naquela carroceria. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o artigo nos obriga a olhar para essa cebola não só como ingrediente da nossa cozinha de todo dia, mas através de uma lente biológica bem severa. O agricultor não joga fertilizante na terra por luxo ou para tentar um recorde de tamanho. De forma alguma. A agronomia por trás do cultivo da cebola é completamente implacável. O artigo detalha muito bem como a cebola exige um manejo nutricional quase cirúrgico para dar certo. Não é uma plantinha rústica que se vira bem num solo pobre e vai crescer de qualquer jeito. Ela é exigente. Muito. O papel do nitrogênio, por exemplo, é inegociável nessa cultura. Pense no nitrogênio como o tijolo de construção essencial para o desenvolvimento vegetativo da planta. Sem ele na quantidade exata, no momento exato, a cebola não desenvolve aquelas folhas verdes compridas e vigorosas. E a folha é o painel solar da planta, né? Perfeito. Se não tem uma folhagem forte para captar bastante energia do sol, o bulbo que está se formando lá debaixo da terra, que é a parte que tem valor comercial de verdade, simplesmente não cresce. Ele fica atrofiado, pequeno. E no mercado atual, uma cebola pequena é prejuízo na certa, porque a gente sabe que o comprador lá do supermercado exige um padrão visual muito específico. Com certeza. Sem o calibre adequado, que é o tamanho comercial ideal, a cebola perde valor de mercado instantaneamente. O atravessador paga bem menos e o rendimento total em toneladas por hectare desaba. É um desastre financeiro. E é exatamente nesse ponto da biologia da planta que o artigo desenha o que a gente pode chamar de o grande dilema de Alfredo Wagner. As margens de lucro de quem planta cebola já são, historicamente falando, muito, mas muito estreitas. O produtor já vive no limite. O ano todo. Ele precisa lidar com o humor do clima, secas, chuvas demais, controle de pragas, o custo crescente da mão de obra. Aí, ele senta no sofá, liga a TV,
vê notícias de bloqueios navais estourando do outro lado do mundo e no dia seguinte chega na cooperativa com um adubo custando uma fortuna. E a cebola precisando do nitrogênio do mesmo jeito. Exato. Diante desse cenário de pressão máxima, o autor descreve 3 caminhos que o agricultor pode tomar na hora de planejar a safra dele. E olha, todos os 3 são punitivos de alguma forma. São basicamente escolhas impossíveis. A sensação que dá lendo a fonte é que o produtor está preso num labirinto escuro onde todas as saídas cobram um pedágio altíssimo dele. Essa é a analogia perfeita. O primeiro caminho é o mais arriscado financeiramente falando. O produtor engole seco, paga o preço exorbitante do fertilizante importado, mesmo rangendo os dentes, e mantém a adubação ideal que a terra pede. Ele aposta tudo na técnica. Ele garante a nutrição perfeita da planta, mas descapitaliza completamente a propriedade. Fica com o orçamento lá no vermelho, muitas vezes precisando recorrer a empréstimos em bancos com juros altíssimos, e aí passa o resto da safra rezando para o clima ser absolutamente perfeito e para o preço da cebola lá no final compensar essa aposta colossal que ele fez. É um verdadeiro salto de fé no escuro, torcendo para tudo dar certo. E se ele, num momento de medo, tentar ser mais conservador e economizar um pouco nesse insumo? Aí entramos no segundo caminho que o texto aborda, que é reduzir a dose de fertilizante para tentar caber no orçamento apertado. Só que, como a gente acabou de ver na parte biológica, menos nitrogênio significa matematicamente cebolas menores e uma produtividade bem mais baixa. A conta chega na hora da colheita. Chega e cobra caro. Ele economiza um pouco na entrada, cortando o adubo, mas colhe um produto que perde competitividade no Ceasa. A receita final que entra no bolso cai tanto que aquela economia inicial não serve nem para cobrir o buraco financeiro. E a terceira alternativa descrita no texto é, infelizmente, muito comum: o adiamento de investimentos estruturais. Ah, aquela velha história de cobrir um santo para descobrir o outro. Literalmente isso. Para conseguir comprar o adubo caro de hoje e não perder a safra atual, o produtor deixa de trocar aquela peça desgastada do trator. Ele cancela a manutenção do telhado do galpão, suspende a compra de uma ferramenta nova que ia facilitar o trabalho. Ele vai empurrando o problema para frente. E sacrifica a eficiência a longo prazo para conseguir sobreviver ao curtíssimo prazo. Isso vai corroendo a viabilidade da fazenda ano após ano. É um estado constante de viver apagando incêndios. E a angústia não para por aí, porque lendo tudo isso que a fonte relata, o que fica muito claro e muito pesado é a total falta de controle desse trabalhador sobre o próprio destino financeiro. Se conectarmos isso ao cenário geral, o que o artigo descreve de forma tão precisa é o esmagamento absoluto do produtor rural através da assimetria de preços. Essa é a verdadeira dor estrutural dessa história toda. Pense na balança comercial ali da propriedade rural. É uma balança bem desequilibrada, pelo jeito. Completamente. De um lado, você tem os custos de produção que sobem rápido, de elevador. São custos movidos por crises internacionais de energia, por guerras e pelas oscilações nervosas do dólar. O produtor de cebola não apita absolutamente nada nisso. Ele é só um espectador dessas crises globais. Do outro lado da balança, está o preço de venda da própria cebola dele. E o mercado local ou nacional não vai ajustar o preço da hortaliça no supermercado só porque o frete marítimo global subiu. De jeito nenhum. Se houver muita cebola disponível no mercado interno na época da colheita, o preço da saca vai despencar. Independentemente de quanto o produtor gastou de suor e dinheiro para plantar. Exatamente. A lei da oferta e demanda local esmaga ele. Ou seja, tentando resumir a tragédia, ele absorve todo um choque de custos inflacionados, globalmente, mas vende produto dele sujeito a um teto de preços estritamente local. Perfeito. O agricultor é, no jargão econômico, um tomador de preços nas duas pontas da operação. Ele é obrigado a aceitar o preço que impõe na hora da compra do insumo e é obrigado a aceitar o preço que o mercado dita na hora da venda da safra. Ele não define nada. Ele fica ali no meio, sendo espremido. E no fim, ele acaba terceirizando o risco imenso de uma cadeia de suprimentos globalizada, trabalhando sob a sombra de gabinetes diplomáticos e estratégias de guerra que acontecem a oceanos de distância.
O impasse militar no Canal de Suez hoje devora o lucro suado de uma família inteira lá em Santa Catarina daqui a 6 meses. Nossa, isso escancara uma fraqueza que é histórica no nosso país e que o artigo faz questão de cutucar na sua reta final. Inclusive, o jornal até trouxe, na mesma edição, outro destaque bem interessante que dialoga muito com isso. Uma notícia sobre autoridades e especialistas se reunindo lá no suntuoso Teatro Municipal para debater o futuro geopolítico do agronegócio brasileiro. Esse contraste do Teatro Municipal com a lavoura é ótimo. Pois é, porque é inegável que o Brasil adora ostentar o título de grande potência agrícola do mundo, o celeiro do planeta e tal. Mas o texto do Mauro joga uma luz enorme sobre a hipocrisia que existe nessa narrativa. Que tipo de superpotência do agro é essa que precisa importar de fora a energia e o nutriente mais básico para o seu próprio solo produzir? O texto aponta direto para esse calcanhar de Aquiles com muita lucidez. A dependência externa esmagadora de insumos agrícolas é a grande vulnerabilidade da nossa soberania alimentar. Sem o adubo de fora, a gente não planta? E o que a gente faz para mudar isso? O autor menciona as promessas que rondam a política. Promessas que já circulam, olha, há décadas sobre a construção de grandes fábricas de fertilizantes nacionais e a diversificação pesada de fornecedores estrangeiros para a gente não depender de um lugar só. O grande problema é a letargia, a lentidão estatal e industrial. Demora muito para sair do papel. Construir um complexo petroquímico gigante para produzir ureia aqui no Brasil exige bilhões de reais, uma vontade política muito constante e muitos anos de obras. Enquanto isso, o mercado financeiro reage a um ataque de drone em alto mar em 10 minutos, elevando o preço do frete e do adubo. Uma disparidade de tempo absurda. A resposta estrutural do Brasil caminha a passos de tartaruga. O tempo de reação do nosso país não acompanha a velocidade frenética da crise global de jeito nenhum. Então, o que tudo isso significa, afinal? O que isso significa para quem está lá, na lida diária, com a bota suja de terra, acordando de madrugada para trabalhar no Alto Vale? A conclusão do artigo é uma verdadeira homenagem à teimosia e à resiliência gigantesca de quem produz em Alfredo Wagner e região. Uma resiliência que merece todo o nosso respeito. Porque, no fim das contas, a semente tem época certa para ir para a terra. O produtor não tem o luxo, o privilégio de cruzar os braços no alpendre e ficar esperando a paz mundial ser assinada ou esperar uma fábrica estatal de adubo ser inaugurada no Brasil lá em 2035. Ele tem contas para pagar hoje. Exato. O texto mostra uma comunidade que, frente ao mercado louco e imprevisível, continua fazendo a única coisa que sabe e ama fazer. Vai lá, senta, renegocia prazos com a cooperativa, calcula os gramas de adubo com precisão milimétrica e tenta de todo jeito achar um equilíbrio sobre uma corda bamba, unindo a técnica agrícola à pura vontade de sobreviver financeiramente. E essa capacidade de adaptação que a fonte relata é realmente fantástica. É o que mantém a economia viva. Mas o cenário todo que foi apresentado no artigo nos empurra para uma reflexão um pouco mais profunda, se a gente tentar olhar além da próxima colheita. Qual reflexão? Historicamente, a gente foi ensinado a ver essas crises de suprimentos internacionais como soluços temporários. A economia global treme por um tempo, assusta todo mundo, mas depois se ajusta e volta ao normal. Porém, a grande questão é, e se essa volatilidade brutal se consolidar de vez como o novo normal permanente? Nossa, um cenário de estresse constante. Em um mundo onde rotas marítimas vitais são constantemente ameaçadas por drones e pirataria, onde sanções econômicas viraram ferramentas diárias de política externa, e os preços dos insumos flutuam de forma histérica a cada tweet de um líder mundial, o que acontece com a tradição secular de cidades baseadas na agricultura? É de se pensar mesmo. A grande provocação que fica, que vai além do texto, é essa. Até quando o suor humano, aquele ajuste eterno de cinto e a pura resiliência conseguem compensar as falhas colossais de uma economia global tão fragmentada e caótica? Existe de fato um limite financeiro e psicológico para a quantidade de risco internacional que um pequeno produtor consegue carregar sozinho nas costas? É uma pergunta super pesada e totalmente essencial.
E acho que acompanhar de perto como os nossos produtores vão responder um desafio global no dia a dia, registrando cada pequena vitória e cada obstáculo novo no nível local, é o verdadeiro papel da imprensa comunitária atenta. É contar a história enquanto ela acontece. Histórias complexas como essa, que conseguem ligar a terra fértil dos campos do Alto Vale aos ventos tensos lá dos mares do Oriente Médio, só chegam até o grande público graças a veículos dedicados à informação profunda. Por isso, a gente reforça mais uma vez aquele apelo inicial para nossa audiência. O canal Mergulho Profundo / Jornal Alfredo Wagner Online conta com a sua participação para manter e continuar esse trabalho vital. Quem apoia o jornalismo independente faz a roda girar. Com toda certeza, apoiem o jornalismo local e independente. Utilizem a chave Pix da nossa conta Nubank através do QR Code que está disponível na página do jornal. É com esse incentivo direto que a gente garante a documentação verdadeira da nossa história e da nossa economia regional. Pessoal, muito obrigada a todos pela escuta atenta de hoje e até a nossa próxima imersão profunda.